Feliz aquele que respeita o Senhor. Vamos cantar mais uma vez o salmo. Feliz aquele que Respeita o Senhor, que respeita o Senhor. Feliz aquele, meus amados, que olha para o Senhor como centro, né? Que respeita o Senhor. Hoje o Senhor está nos ensinando a praticar a caridade, está nos ensinando a rezar, a orar de fato. O Senhor está nos ensinando a jejuar. Nós somos tão carentes, nós temos uma necessidade tão grande, talvez por causa da nossa carência de ser visto, reconhecido pelos outros. E é bom ser reconhecido, né? É claro que é bom. Como é triste quando a gente faz alguma coisa e parece que a gente não tem nenhum tipo de retorno. Muito pelo contrário, tem gente que tem até retorno negativo, né? Você já fez a experiência de fazer tudo de bom para alguém e depois não ser reconhecido? Às vezes até aquela pessoa mal agradecida, é como se dissesse: você não fez mais do que a sua obrigação, né? Então ser reconhecido faz bem. Agora, cuidado um pouco para não querer agradar somente aos homens. O Senhor está dizendo que nós devemos primeiro fazer para Deus. Não queira agradar os homens. Não tenha nem medo de desagradar os homens, se for necessário, para agradar a Deus. Porque às vezes para fazer a caridade também, às vezes para fazer aquilo que é correto, nem sempre você vai agradar as pessoas. Ah, não vai mesmo. Tem gente que, por ser firme nos princípios, acaba até desagradando os outros, né? E tem gente que, para agradar as pessoas, acaba desagradando a Deus. É triste isso, mas nós temos que ter como centro aquele o qual vai nos dar um dia a vida eterna, né? E como é bonito quando você vê uma pessoa fazendo a caridade sem querer se aparecer, né? Porque quando a pessoa quer aparecer, a gente já percebe. Tem muita gente que faz a caridade por aí, e você deve conhecer muita gente assim, às vezes até famosos, que dão uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, mas tem que estar com o nome anunciado, né? Olha o que o fulano fez, né? Eu ajudei fulano de tal, eu faço isso, faço aquilo. A recompensa dele está para esse mundo. Está para esse mundo. Não queira contar para as pessoas as coisas que você faz. Quando for rezar, não adianta pegar o terço assim, ficar mostrando para todo mundo que está rezando, né? Não queira. Às vezes a gente, naquele pessoal nosso com Deus, a gente vai entrar numa profundidade tão grande de oração, vai conversar tão seriamente com Deus, e depois o que vai aparecer, preste atenção no que eu vou dizer, o que vai aparecer depois não é a sua oração, não é as suas boas obras, são os frutos que isso vai dar. Os frutos aparecem, com certeza aparecem, né? Agora, você já teve aquele desgosto de ver aquela pessoa que aparentemente era uma pessoa caridosa, uma pessoa de oração, era uma pessoa que jejuava, e de repente aquela pessoa comete um escândalo, e você fica pensando: o fulano de tal, quem diria, né? Olha o que a fulana foi capaz de fazer. Sabe que os escândalos estão muito pautados nisso. Pessoas que querem mostrar quem são, pessoas que querem fazer para agradar as pessoas, e depois a gente percebe que aquilo que as pessoas faziam não estava em consonância com aquilo que elas eram. Sabe, gente, nós temos uma imagem externa nossa, né? Vocês estão vendo aqui o padre Cleberson, evangelista, né? O padre aqui paramentado, né? Os paramentos, são tão bonitos os paramentos litúrgicos, não são? Né? O padre fala aqui da palavra de Deus, mas são poucos aqueles que me conhecem de fato. São poucos aqueles que... Tem até o ditado que diz assim, que para conhecer uma pessoa, a gente tem que comer pelo menos 1 quilo de sal juntos, né? Já viu essa expressão? Quer dizer, a convivência com a pessoa é que demonstra quem ela é de fato. Nunca me esqueço, uma vez, uma ministra da Eucaristia, ela vinha pedir oração, ela disse: padre, preciso pedir uma oração para uma pessoa tão difícil que mora comigo. Padre, olha, uma pessoa que está se tornando insuportável. Que mora com você, filho? Ela disse: é, o meu marido. Eu disse: mas o teu marido não é ministro da Eucaristia aqui também com você? Ela disse: é, padre, mas aqui na igreja ele é uma coisa, lá em casa é outra.
Quer dizer, é uma decepção quando aquilo que a pessoa demonstra ser não é o que ela é de fato. É ou não é verdade? É uma decepção. Sabe, filho, Deus te conhece. Você pode até enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe quem você é. Entre quatro paredes, Deus sabe o que você faz, Deus sabe até o que você pensa. Deus sabe. E Deus hoje está convidando você a ter uma intimidade maior com Ele. Sabe, com Ele. Porque às vezes a gente quase não reza, e quando reza, reza para os outros ver que a gente está rezando. A gente quase não faz jejum, e quando faz, quer mostrar para as pessoas que está jejuando. O Senhor está dizendo que isso não agrada a Deus. Pode até agradar as pessoas. Agora, começar algo pessoal com Deus, pessoalmente com Deus. De repente hoje vai nascer um propósito no teu coração que ninguém vai saber, mas Deus vai. Deus vai saber. Senhor, eu quero conversar mais contigo. Eu quero ser mais caridoso. Às vezes uma boa obra que a gente faz, ninguém fica sabendo, né? Às vezes é necessário a gente comentar de uma certa boa obra para servir de exemplo para que outras pessoas também sigam, mas que não seja para se aparecer, para as pessoas verem. É interessante que, por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui que hoje eu estava lembrando disso. Tem pessoas que são tão grandes, são tão especiais que nem precisam de elogio. As pessoas caridosas de fato. Mas o que me marcou uma certa vez no seminário, quando eu era seminarista, é que meu pai estava internado por causa de um acidente grave, estava praticamente tetraplégico, mexia só aqui a cabeça, todo paralisado, e a gente começou a passar necessidade em casa. Me lembro como se fosse hoje, conta de luz vencida, conta de água. Gente, pensa numa pitimba que a gente estava vivendo. O meu pai era o único que trabalhava. Aí meu pai naquela situação, e eu no seminário, pensando comigo, poxa, eu podia, quem sabe, dar um tempo no seminário para ajudar a minha família. Fiquei naquele dilema, confesso que fiquei. Eu fico no seminário ou saio, pelo menos esse ano, para ajudar a minha família, né? Mas eu estava naquele dia atendendo o telefone, porque uma das laboterapias que a gente faz no seminário é o trabalho mesmo, né? Alguns vão limpar um terreiro, outros vão cortar uma grama, e era o meu dia de atender telefone lá na recepção. E adivinha quem estava passando pela recepção aquele dia, pela recepção? O nosso arcebispo na época, Dom Pedro Fedalto, né? Hoje bispo emérito da Arquidiocese de Curitiba. Ele passando, e quando ele me viu, ele me cumprimentou, e eu vi que ele voltou e perguntou: você não é o filho daquele senhor que está no hospital? Eu disse: sim, Dom Pedro, sou eu mesmo, meu pai está lá, todo sem jeito, recebendo o arcebispo ali, me dando atenção, né? E ele disse assim: e como que estão as coisas lá? Como que vocês estão financeiramente? Eu disse: olha, Dom Pedro, não está muito fácil, porque meus irmãos estão se reunindo para ver se ajuda a pagar uma conta de água, de luz, para não cortarem, né? Mas está difícil para todo mundo. Meus irmãos, tem 2 desempregados, por exemplo. Mas se Deus quiser vai dar certo, viu, Dom Pedro? Nem falei para ele da minha ideia, talvez de sair para trabalhar um pouco, para ajudar a família. E ele só disse: tá bom filho. E saiu. De repente volta o arcebispo com um envelopinho, me lembro como se fosse hoje. Colocou no meu bolso e disse assim: leve para você, mas não conte para ninguém. Leve. Eu já estou velho, não tenho vícios, não tenho nada, aquele jeito dele. Leve para você. E ali era um dinheirinho para pagar a conta de água, de luz, e deu para fazer até uma comprinha em casa. Sabe que isso serviu como um exemplo tão grande para a minha vida, tão grande, que esses tempos ele foi na minha paróquia, né, em Almirante Tamandaré. Eu contava esse testemunho, ele estava lá, e ele dizia: nem eu precisava falar, padre. Eu falei: eu sei que não precisava, Dom Pedro, mas o mundo hoje precisa de testemunho. O mundo precisa. As obras aparecem, né? Ele até diz: não conte nada para ninguém. Jesus dizia muito isso quando fazia os milagres, né?
Jesus dizia: vá, mas não conte nada para ninguém, né? Jesus não queria que as obras deles aparecessem assim, fosse propaganda. Jesus não precisava disso. Mas as obras aparecem, ó. Olha a obra aqui, ó. Hoje um padre da igreja que soube, um pastor santo, que para mim é um santo homem, né? Tem tantos exemplos de tantos padres. O próprio arcebispo hoje de Curitiba é um exemplo de homem. Mas um dos exemplos para ilustrar hoje: faça a tua caridade, filho. Você talvez tenha um vizinho do lado da tua casa que está doente, está precisando da tua visita lá. Talvez você conheça uma pessoa. A gente é capaz de passar pela rua, tem um mendigo, meu Deus do céu, passando frio. Esses tempos presenciava uma criança, um casal que estava adormecido por causa da cachaça, que tinha até uma bebida do lado, e um adolescente tremendo de frio. Eu não pude entrar para a igreja sem atender aquela criança. Fui lá no meu carro, peguei uma blusa que eu tinha, uma blusa que eu gostava tanto, gente. Pensei, eu tenho que me desapegar dessa blusa para cobrir essa criança. Eu não sei se depois os pais vão vender essa blusa, o que vão fazer, porque às vezes vão até comprar cachaça com a blusa. Mas naquele momento eu precisava fazer aquilo, sabe? Para dizer, tem coisas que você vai fazer hoje de caridade. E não fique preocupado com o que vão fazer com a sua esmola. Não fique preocupado com o que os outros vão dizer, se vão gostar ou não vão. O importante é você e Deus. Um dia Jesus vai abraçar você e vai dizer: muito obrigado pelo que você fez para mim, muito obrigado. E você talvez vai até dizer: Senhor, o que eu fiz para você? E Jesus vai dizer: o que você fez para um dos meus pequenos, foi para mim que você fez, né? Ele diz isso também no Evangelho, né? Quando eu estava nu e não me desses de vestir, quando eu estava preso, não fosse me visitar. Aí vão me perguntar: quando foi que o senhor esteve nu, esteve preso? E Jesus vai dizer: foi quando vocês não fizeram para um dos meus pequenos, foi para mim que vocês não fizeram, né? Que o Senhor possa abençoar você muito hoje, filho, porque eu tenho certeza, você que está aqui no santuário, você que me acompanha pela TV Evangelizar, eu sei que você tem um coração generoso. Só falta um empurrãozinho aí, para você fazer mais a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.